Olá, estamos só fazendo os últimos... Oi, Edu, tudo bom, amigo? Tudo bom, meu irmão? Tudo beleza? Tudo bom. Vamos agora. Tentamos ali pelo WhatsApp, não deu muito boa a comunicação, né? Mas agora vai dar tudo certo. Deus quiser. Isso. Bom de ter entrado um minutinho antes, que aí dá tempo de a gente ajustar som. Até a própria distância da imagem fica diferente do celular quando tu testa a posição aqui. É verdade. Aqui para mim tá ótima a tua visualização sua. A iluminação tá boa? Tá boa, tá ótima. Tá ótimo, então. E aí a gente vai... Tá faltando aí 2 minutinhos, né? Então a gente vai só batendo bola. Você é aqui de Salvador, Edu? Não, né? Agora Sotero Poliúcho. Um gaúcho que adotou Salvador e a cidade me correspondeu. Nascido em 2 de julho, então não tem, né? Então já era predestinado. Nascido em 2 de julho e agora, antes que comece, bora Bahia minha porra. Não é exatamente. Coisa boa. Tá aqui já morando em Salvador desde quando? 2 anos e meio já. Eu vim para fazer mestrado aqui em 2017, final de 2017, e estou terminando agora em agosto, na UNEB, mestrado em Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação, onde o meu projeto é o desenvolvimento de um software de educação à consciência emocional. Estou na fase de pesquisa agora, primeira fase de pesquisa, e em agosto devo defender a dissertação. Ah, que bacana. Vamos ter o prazer não só de conversar sobre um tema extremamente pertinente para o momento, mas embasado em ciência, né? Algo bastante relevante e que dá bastante segurança. Que legal, cara. Bom que você está conosco. Aqui na Bahia sempre é importante essa miscigenação de pessoas, né? Isso estimula a criatividade, estimula a troca, estimula e potencializa o conhecimento. Que bom que você está aqui conosco. Você conhece a professora Lin Alves? Não, acho que não. Assim, pessoalmente, Ela, eu te pergunto isso porque ela é tanto professora titular na UNEB quanto Uhum. na Universidade Federal, na UFBA, e ela trabalha com gamification para apoiar a educação, enfim, né? A gamification Pô, hoje legal. ela está permeando todos os negócios e todas as faixas etárias, né? E tem aí uma linha de estudo muito ampla falando sobre o poder da gamification no engajamento dos estudantes com o processo de ensino-aprendizagem. Pô, muito legal. 7 horas agora, né? Acho que vale a pena. A gente já estamos apenas com eu, você e Saldanha. Saldanha, prazer em ter conosco. Seja A bem-vindo. gente pode bater um papo aí, mais uns 5 minutinhos, esperar mais algumas pessoas entrarem e aí a gente dá início, né? Até porque esse tema é extremamente relevante e assim que a gente fechar a nossa live hoje, vou gravar. Vai ficar disponível tanto no nosso Instagram por mais 24 horas, como depois no nosso canal no YouTube, como uma forma de dar um pouquinho mais de perenidade a esse papo, sobretudo a esse tema, como conversamos hoje à tarde, agora extremamente relevante para o momento que estamos vivendo e para o futuro, né? Afinal de contas, a transformação digital ela vai impactar demais como as pessoas se relacionam entre elas e com a sociedade. E esse tema da gestão emocional, do controle emocional, ele vai fazer toda a diferença, né, nessa facilitação do convívio entre as pessoas. Perfeito. Bom, Edu, você tem muita coisa para dizer. Agradeço as pessoas que estão aqui, Vanice, Saldanha, para acompanhar essa nossa discussão. A Junior Achievement, não sei se você já conhecia antes, já teve a oportunidade de conhecer mais a fundo, Edu? Sim, o César é um amigo, eu tenho um apreço enorme, já o conhecia desde a BRH, da gestão que ele foi presidente, e até participei em outra vida eu fui advogado, né? Tenho a OAB ativa ainda, e alguns assuntos eu ainda dou um suporte para os amigos. E o César me solicitou que desse uma olhada na revisão do estatuto da Certo. Junior Achievement,
Então, eu participo e tento dar uma colaborada com a causa da instituição. Massa, até porque a gente está modernizando, digamos assim, o estatuto, né? Bom, a Junior Achievement é uma instituição secular, ela atua em mais de 120 países e tem como missão fomentar e levar a cultura empreendedora, sobretudo para os jovens. Ela tem mais de 50 tipos de produtos diferentes em todo o mundo, né? A gente compartilha muito essas boas práticas, mas como essência, a Junior Achievement ela trabalha com a metodologia ativa aprender fazendo, né? E isso se conecta de maneira muito interessante com a maneira como o jovem gosta de aprender, sendo assim, então, a maneira como ele mais se engaja no processo de aprendizagem, e ela trabalha através do voluntariado e de parcerias com escolas e empresas. Estas viabilizam o projeto, a Junior, através da sua contribuição, né? Nós chamamos essas empresas de mantenedoras, e é super importante porque elas muitas vezes não têm uma solução para como trabalhar com os jovens da comunidade ou em torno dessa empresa, e a Junior se coloca à disposição, então, para levar os seus programas extremamente interessantes à cultura empreendedora nos jovens. Edu, acho que ele teve um probleminha, ele saiu e vai entrar novamente, né? Enquanto isso, a gente finaliza aí a apresentação da Junior Achievement. Aqueles que quiserem ser voluntários ou que quiser ser mantenedor, contacte aqui pelo nosso direct ou pelas redes sociais. Vai ser muito bom ter você contribuindo e colaborando conosco. Deixa eu ver aqui, Edu, se ele já acionou alguma coisa. Não, por enquanto não. Mas, de qualquer forma, a gente está aguardando um pouquinho ele está tentando aí se conectar e contando um pouquinho, né, da experiência da Junior. Atualmente, eu estou como presidente do Conselho Consultivo, denomino como um investidor social por estar fazendo isso, e acredito muito nas causas relacionadas à educação para transformar o nosso país, a nossa comunidade. E a Junior vem nessa toada, e é muito interessante nesse trabalho com a Junior perceber o quanto que é barato investir no envolvimento de um jovem nessa carreira de empreendedor, obviamente, que ele, né, tanto a gente está falando ele como um empreendedor numa empresa, dentro da sua escola, da sua comunidade, né? Então, o empreendedorismo no sentido mais amplo. E, Edu... Não sei se foi a tua, se foi a minha. Voltei. Não, mas, bom, enfim, estava falando, aproveitando esse delay aí para falar um pouquinho sobre a Junior Achievement. Então, já temos hoje aqui Edu Santos, que vai abordar o tema competência emocional para empreender. Edu é palestrante, é professor de pós-graduação na Unifacs e na Unijorge, nas disciplinas gestão emocional, motivação e comprometimento, temas extremamente relevantes, também finalizando aí o mestrado, isso bastante importante do ponto de vista de subsidiar a nossa discussão com ciência hoje. Edu também é poeta, autor do livro A Verdadeira Concepção do Engajamento e Motivação. Edu, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A palavra está contigo. Antes, se por acaso cair a conexão, a gente tiver que sair e conectar de novo, fiquem atentos, vocês que estão aí conosco, muito obrigado pela audiência. A gente vai usar desse mecanismo para poder reconectar novamente, caso aconteça algum problema. Edu, por favor, jogue duro. Agradeço o convite, Evandro. Estendo o agradecimento ao César, presidente da Junior aqui na Bahia. Fico muito feliz pelo convite e pela confiança de a gente tratar um tema de alta relevância e que atualmente é relegado não só nas instituições públicas, mas também privadas. Então, nos dias de hoje, a gente se faz um questionamento, principalmente em virtude dessa situação que a gente está vivendo, de pandemias, histerias coletivas, senso de sobrevivência, né, que enquanto nós tivermos nesta fase de pandemia, o modo reptiliano, o sistema de sobrevivência vai ficar ligado. Mas quando isso for superado, o modo empreender vai ter que apertar o botão on. E a gente, às vezes, se pergunta,
aonde que está presente o fator emocional nas nossas vidas? Em tudo. Nós somos seres eminentemente emocionais. A corrente de estudos que indica que a nossa racionalidade vem para justificar as decisões que nós já tomamos em nível inconsciente de caráter emocional. Então, quando a gente pensa em empreender, que é o foco básico da nossa abordagem no dia de hoje, o importante é nós tomarmos consciência de fazer uma listagem do tipo de emoções que nós vamos nos deparar durante uma fase de empreendimento. E a grande dificuldade que a gente tem nos dias de hoje, basicamente, é saber identificar as emoções que nós sentimos. Porque nós podemos considerar que, pela falta de interesse em investimento histórico, seja do Estado ou seja da iniciativa privada, nós vivemos uma sociedade de analfabetismo emocional. As pessoas não sabem lidar com as suas emoções. Elas foram criadas que, dependendo do que você sente, se dá uma conotação de transtorno, e se é transtorno com prudência e responsabilidade, você vai buscar o suporte psiquiátrico para tratar das suas questões emocionais. Ocorre que de 15% a 30% das pessoas têm acesso a tratamento psiquiátrico. E o que a gente faz, falando de forma otimista, com 70% das pessoas que não dispõem desse tipo de acesso. Então, com base nisso, e é o foco também dos estudos que eu desenvolvo dentro da academia, nós temos que estimular a educação emocional. Você trouxe uma palavra bastante importante, que é a consciência. Se nós agimos 95% das vezes em nível inconsciente, com base no nosso aspecto emocional, trazer isso para o plano da consciência vai nos permitir saber lidar com as emoções. Porque existe um equívoco terminológico. Primeiro, as pessoas falam muito em controlar as emoções. A partir do momento que eu passo a controlar, e segundo a teoria computacional da mente de Pinker, nós temos que ter muito cuidado com as palavras que nós utilizamos. Quando eu digo controlar, o cérebro liga o comando controle. Quando eu digo que eu estou com medo, ele liga o programa do medo. É muito parecido com o computador. Quando eu quero escrever um texto, eu rodo Word. Quando eu quero uma planilha Excel, slide PowerPoint. Então, via de regra, Pinker diz o seguinte, que os comandos que nós damos para o cérebro, ele vai executar. Então, essa questão de terminologia, a gente tem que começar a ter um certo cuidado. E o que a gente se depara dentro da academia? Hoje, há uma acontecimentos de suicídios, depressão, síndrome de Burnout, todos os problemas de caráter emocional, bullying, por aí vai, passou a se preocupar agora com essa questão, antes tarde do que nunca, e já contempla, na nova Base Nacional Curricular Comum, o desenvolvimento das competências socioemocionais. Trazendo isso para o plano de empreendedorismo, a gente tem competência. O que é a competência? Sobre a ótica da administração, a competência é o famoso acrônimo CHA, conhecimentos, habilidades e atitudes. Quais são os conhecimentos, habilidades e atitudes que eu tenho que ter para empreender em determinada área? E o que eu acrescento? A gestão emocional. E aí, eu amplio essa concepção de competência do acrônimo CHA para o acrônimo CHANGE. Conhecimentos, habilidades e atitudes norteados por gestão emocional. Porque não adianta você ter todo o conhecimento técnico, falar 3 línguas, ter todo o domínio de artefatos tecnológicos e não ter a habilidade, a competência para poder gerir essas situações, colocar a tua competência na plenitude a partir da forma como tu lida com as tuas emoções. Então, esse é o chamado da competência, trazer para o plano da consciência. Edu, uma coisa muito importante, né? A gente está vivendo um momento extremamente difícil. Dizem e estudos revelam pelos países que já passaram por isso que as pessoas ficam muito afetadas psicologicamente, né? Obviamente que isso toca as emoções delas e
no dia que a gente começar a retomar aí as atividades, vai ser muito importante que as pessoas olhem os outros nessa agenda de competências, de emoções. O que você dá como dica para a gente aí? Como lidar com as emoções negativas e como a gente pode desenvolver a nossa inteligência emocional? Gosto muito dessa parte, porque a gente vê que o homem está acima da tecnologia. Travou, eu preciso que tu repita a pergunta. Tá bom. Não, eu disse que a gente está passando por um momento aí muito difícil, né, de isolamento. Isso tem afetado demais o emocional das pessoas e vamos ter que aprender a lidar com isso de uma maneira muito acelerada. A gente já vinha se dizendo que essa é uma das competências, essa é uma habilidade, melhor dizendo, muito importante, né, tanto para gerar os negócios, e agora isso está mais evidenciado. Que dica você dá aí para a gente para como lidar com as emoções negativas? Como é que as pessoas podem amadurecer essas atividades para tratar essas emoções negativas olhando para si, né, num processo de autoconhecimento, e olhando para os outros, como ajudar as outras pessoas? Acho que... A dica em relação a Edu, o teu sinal não está bom. Edu, eu vou pedir para você reformular o seu raciocínio, porque a gente não está escutando. Oi. Voltou? Não, eu vou pedir para você reiniciar o seu raciocínio, porque travou demais a transmissão. Perfeito. O áudio está bom agora? Tá bom. Tá. Então, existe um equívoco de concepção de que as emoções sejam positivas ou negativas. Tem um estudo da doutora Susan David, de Harvard, que está no livro Agilidade Emocional. Ela traz a concepção de que as emoções são neutras. O que seria positivo e negativo são as reações fisiológicas e comportamentais. Um exemplo claro é o medo. Se eu não tiver o medo, ele não me impõe limite. Eu não consigo me proteger de um perigo em potencial. Agora, as pessoas diante de uma situação de medo, elas tendem a reagir de forma diferente. Alguns vão ao enfrentamento, outros congelam, outros passam a chorar, outros correm. Então, é esse aspecto que ela traz. A emoção, dada a natureza dela, de ser um fenômeno sistêmico, porque sistêmico, a emoção não é um fenômeno exclusivamente biológico, psicológico. Ela contempla também aspectos de biologia. Aí nós temos o Dr. Paul Ekman, aquele das microexpressões faciais, abordando essa linha. Tem os aspectos sociológicos, os aspectos ambientais, que têm a finalidade de te direcionar sobre a ótica fisiológica e comportamental ou corrigir as tuas reações fisiológicas e comportamentais. Então, a partir disso, o que é importante para nós? Considerando esses aspectos de analfabetismo emocional. Criar condições de educação emocional. Levar informação para que as pessoas possam lidar com as emoções. Primeiro, o que é emoção? Segundo, da onde vem a emoção? Para que serve a emoção? Exemplo, a emoção vem do... Eu gosto muito de trabalhar com etimologia, até por ter vindo basicamente da área jurídica. A emoção vem do latim emovere. E é prefixo para fora. Mover é movimento. Então, emoção é um chamado de um movimento para fora. Agora, por sua vez, olha que correlação interessante no exemplo prático da importância de eu saber lidar com as emoções. Motivação, que é um fenômeno psicológico, vem do latim movere, que significa movimento. Então, se um é emovere, movimento para fora, e o outro
movimento, você jamais vai motivar uma pessoa se não despertar nela a emoção correspondente aos objetivos que você pretende alcançar. Então, veja só, em 1 minuto a gente explicou o que é a emoção, a origem da emoção, a correlação que ela tem com o fenômeno psicológico da motivação, e olha a importância que isso tem quando nós estamos lá empreendendo. Se eu não consigo lidar e não consigo identificar as emoções pelas quais eu vou passar durante esse processo de empreendedorismo, imagina o quanto isso vai impactar por desconhecimento, e aí nós podemos colocar na linha da ignorância é não saber, pelo simples fato de que nós não sabíamos até hoje da correlação existente entre motivação e emoção, para que serve essa emoção. E a emoção tem 5 finalidades. Costumo atribuir, eu gosto de trabalhar muito com acrônimos, que facilita bastante para a gente gravar. E sensações. O áudio está ok? Deu uma travadinha aqui. O áudio está ok, Evandro? Tá. Tá. Então, a finalidade das nossas emoções, eu coloco dentro do acrônimo GPS, nosso guia de percepções e sensações. Conforme o teu estado emocional, você vai perceber e sentir as coisas de uma forma boa ou ruim. Agora, veja bem, isso vai ao encontro do que disse a doutora Susan David, ao dizer que as emoções são neutras. Vejam as finalidades. Primeiro, sobrevivência. Eu trago como exemplo o medo. O medo me ajuda a sobreviver. Onde é que está a conotação negativa do medo? Está na forma como eu reajo ao medo. Me ajuda na tomada de decisões. Se eu estiver diante de uma emoção de medo ou de raiva, quando eu for tomar uma decisão de enfrentamento ou não, o aspecto emocional vai estar me ajudando nesse sentido. Ajuste de limites. Mais uma vez, eu trago a situação do medo, da raiva, da culpa, da frustração, da decepção. Todas as emoções com conotação negativa, até hoje vistas como emoções negativas. Isso é quase que um inconsciente coletivo, por falta de informação. Temos também a intuição. A gente consegue antever, a partir da carga emocional, comportamentos. E isso também é decorrente até do inconsciente coletivo, aquilo que o nosso bisavô passou, a nossa avó passou, o nosso pai, e por aí vai. E até é engraçado nessa situação que as pessoas costumam dizer que quando a mãe tem uma intuição em relação às coisas que nós vamos passar, se essa situação não acontecer, a mãe deu aquela viajada lá nas manias dela. Agora, se a intuição da mãe der certo, olha como a racionalidade vem para explicar. Ela deixa de se chamar intuição e passa a ser praga de mãe. É assim que acontece com a intuição. Quando ela funciona em nosso favor, ok. Quando ela funciona contra nós, a gente muda o nome. Não, agora não é intuição de mãe, é praga de mãe. E por fim, na comunicação. O meu estado emocional vai dar coerência à forma em que eu me comunico. Um exemplo, Evandro, me pergunta se eu estou bem. Edu, você está bem? Estou. Você entendeu? Edu, você está bem? Muito bem. Estou fazendo o que eu gosto, estou atuando numa área que me agrada, falando com amigo, falando para pessoas que têm curiosidade no assunto. Então você percebe que, a partir do teu estado emocional, também vai haver influência na comunicação. E a gente costuma dizer que grande parte, praticamente 70% dos problemas que a gente passa em todos os níveis de relação, familiares, organizacionais e até na área de empreendedorismo, decorre de problemas de comunicação, falhas de comunicação. E muito disso vem da forma como nós lidamos com a carga emocional. Então você consegue perceber as inúmeras finalidades das emoções e o que comprova de que elas são neutras. E nós temos que aprender. A partir da informação, a gente gera conhecimento. Com este conhecimento, a gente cria uma oportunidade de agir diferente, uma nova ação. E percorrendo esse caminho, a gente se empodera. Se você quiser saber lidar com as suas emoções, você tem que percorrer um caminho do acrônimo ícone. Informação, conhecimento, oportunidade, nova ação e empoderamento. O empoderamento, na essência, é esse percurso. Informação que gera conhecimento, que te cria uma oportunidade para agir diferente. Então, esse é o objetivo de trazer referências e lastros sobre consciência emocional, competência emocional.
Como é que você conecta essa coerência com inteligência emocional? É bastante pertinente a tua pergunta. O que acaba acontecendo? Via de regra, as pessoas hoje em dia, elas associam tudo que diz respeito à emoção, no caso do trato da emoção, inteligência emocional. Qualquer outro nome que você utilizar, competência emocional, consciência emocional, gestão emocional, as pessoas... Isso é inteligência emocional? A inteligência emocional é parte desse sistema. Equivocadamente, as pessoas atribuem a Daniel Goleman a expressão inteligência emocional. Na bem da verdade, o Goleman, ele deu publicidade, ele tem o mérito de tornar público este conceito, que as pessoas pudessem ter acesso. Mas a origem disso data de 5 anos antes, com Mayer e Sullivan, no ano de 2000. Foram as primeiras pessoas a tratar da parte da inteligência emocional. E na concepção de inteligência emocional deles, eles estimulam 4 competências. A percepção, que segundo os neurocientistas motivacionais e emocionais, será a competência da década que se inicia no ano que vem. Nós estamos perdendo a capacidade de ler as pessoas. Nós não teremos o condão de manter um alto nível de percepção se nós nos restringirmos ao uso de gadgets. Você não conseguirá fazer uma leitura plena de percepção sobre as pessoas, análise de ambiente, de contexto, se você não tiver a experiência, por conta até de aguçar os sentidos. A via de regra, nós temos 5 sentidos. As neurociências hoje já catalogaram 20. E isso passa muito por nós convivermos com as pessoas. Nós somos seres sociais. E é por isso que as pessoas hoje estão sofrendo isoladas. E aí eu abro um parênteses, até porque é uma questão de posicionamento, né? Diante dessas situações, as pessoas gostam muito de criar nomenclaturas. E uma coisa que eu escuto muito, que eu acho que tem que ter um pouquinho de parcimônia, é o novo comum. Tem que ter cuidado. Nós estamos diante de uma situação de contingência. Algumas coisas se tornarão rotina, hábitos, como essa interação via ferramentas digitais, para que as pessoas se comuniquem à distância. Agora, em outras situações, com o passar dos meses, as coisas voltarão ao normal, sim. Mudarão algumas coisas pontuais e outras da essência do ser humano, respeitadas as adaptações pertinentes, vão permanecer iguais. Ah, mas esse período vai fazer que você estimule a sua solidariedade? Sim, para quem já tem isso na essência. Para quem estava com aquilo travado. Agora, para muitas pessoas, isso não vai mudar. Você não é pessimista, Edu? Não. É só você lembrar da situação do supermercado, as pessoas comprando papel higiênico sem sentido, outros vídeos que circularam das pessoas brigando em supermercados. Então, você vê que a natureza do ser humano, naquilo que ele já possui, não vai mudar muito. Algumas coisas vão aflorar e outras não vão mudar. Então, tem que ter muito cuidado com esse novo comum. Máscara não vai ser novo comum, é novo comum no Japão, em que lá a poluição é histórica. Agora aqui não é bem assim. Então, até esse exemplo é bom a gente trazer para que nós tenhamos uma percepção do momento de contingência que nós estamos passando. E a segunda competência que Mayer e Sullivan sugerem é a atenção, o que a psicologia chama de princípio da atenciosidade. Nós temos que passar a prestar atenção não só nas pessoas, no ambiente, nos contextos, para que aí sim nós possamos desenvolver as outras 2 competências que estão presentes nas concepções de inteligência emocional, que é a resiliência, que é a capacidade de passar por situações como as quais nós estamos enfrentando hoje, vendo o lado positivo, construtivo, e a empatia, né? A capacidade de se colocar no lugar do outro, de sentir o que o outro sente. E o que tem me chamado a atenção nesse período é que se fala muito em empatia, mas em algumas conversas que eu tenho com pessoas próximas, o que me chama bastante atenção que é empatia para comigo. A empatia para com o outro não tem saído no discurso.
O que você tem feito hoje? Não é empatia, né? É uma via de mão dupla. O que você tem feito hoje para colocar em prática a dita empatia e solidariedade que você disse que vai aflorar nesse período? Ah, mas eu não posso ter uma ação solidária e empática porque eu não posso sair de casa. Não corro risco de me contaminar. Aí começa o quê? As evasivas, as desculpas. E isso reforça essa questão do exercício da percepção e para que a gente tenha essa sensibilidade de ter atenção de que nem tudo vai ser um novo comum. Tá. Edu, que consideração você faz, que exemplo prático você poderia dar para a gente, para a nossa audiência aqui, nesse momento que estamos vivendo, vamos sair desse momento. Como é que a gente pode trabalhar essas questões emocionais de maneira prática para a gente poder tratar essa situação de uma maneira mais leve, de uma maneira mais planejada, talvez, se é que dá para falar planejamento num momento como esse, né? Interessante isso. A primeira coisa, a gente tem que exercer curiosidade sobre o tema emoção. Colocar na cabeça de que nem tudo advém de produtos enlatados. Se eu quero melhorar a forma como eu lido com as minhas emoções, eu preciso buscar informação para ter conhecimento a respeito. E a primeira coisa é trazer para o plano da consciência que nem toda fala, nem todo trato de carga emocional, reforçando o que eu disse no início, está associado a transtorno. Eu lembro de um exemplo que a minha mãe chegou e me ligou. Filho, preciso que tu fale com a Larissa, minha afilhada. E eu disse, o que foi, mãe? Não, ela está em depressão. O que aconteceu? Ela brigou com o namorado. Então, deixa eu falar com ela no telefone. Eu disse, filha, olha só. Você brigou com o namorado, eu sei que você está triste. Só que o Dindo quer te falar uma coisa. Não pense que o Dindo é duro contigo. O Dindo gosta muito de ti. Mas é a primeira vez de muitas que você vai sofrer por conta de final de relacionamento. Então, você não precisa ficar em depressão e ir para o psicólogo psiquiatra. Você tem que aprender a lidar com a situação. Onde é que foi que você errou? Onde é que foi que a pessoa errou contigo? Será que existem os perfis aderentes de um relacionamento? Ou seja, trazer para o plano da consciência, colocar em prática a percepção, a atenção, a resiliência e a própria empatia com a pessoa de não querer estar mais contigo. Exercitar. Dizem que a repetição é a mãe da perfeição. A partir do momento que eu tenho conhecimento para que serve a emoção, que ela tem cada emoção tem um atributo funcional. Vamos trocar de nome para não ficar atributo funcional. Um amigo oculto que toca no teu nome, no teu ombro, e diz o seguinte, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Só que hoje, nós ainda não temos em massa essa informação para que as pessoas possam autogerir a forma como elas lidam com as emoções. Porque uma outra expressão equivocada, pelo menos ao meu ver, reforçando o que Pinker fala na teoria computacional da mente, para a gente não rodar programa, é o seguinte, a gente tem que ter equilíbrio emocional. Nós já somos, por natureza, equilibrados emocionalmente. Nós temos que imaginar as emoções como se fosse um gráfico da Bolsa de Valores ou o eletrocardiograma. Quando ele está lateralizado, sem muitas oscilações, nós estamos no estado normal. Só que a nossa sobrevivência, ela passa pelos picos de alta e picos de baixa emocional. É nisso que nós temos que aprender a lidar. São com os picos de baixa, de alta, e com os picos de baixa emocional. Porque quando a gente está no estado normal, nós não temos foco de atenção no que está acontecendo. Agora, diante desses picos emocionais de alta e de baixa, é que nós precisamos saber lidar. Alto pico emocional, euforia, excitação, daqui a pouco a gente não tem a percepção de que algo pode acontecer e nós podemos ficar negligentes. Estou falando de emoções com carga que seriam positivas. Aí nós vamos lá para o baixo pico emocional. Tédio, frustração, culpa. E se eu não sei que cada uma dessas está me fazendo um chamado de movimento corretivo, eu não vou saber a reação fisiológica e comportamental que isso vai me decorrer. Aí eu acabo agindo no piloto automático. Então, eu tenho que tomar consciência que o que diz respeito aos picos emocionais que nós temos em algumas circunstâncias, nós agimos condicionados no piloto automático. Então, a gente tem que trazer para o plano da consciência e dizer o que essa situação está querendo me dizer. Qual é o contexto? O que eu estou sentindo? Muito importante a gente saber o que está sentindo.
Isso. E por que que é tão difícil lidar com as emoções? E tem pessoas que conseguem fazer isso com maestria e outras pessoas que é um desastre com as suas emoções. Briga com a mãe, com o namorado, com o amigo, porque não consegue fazer gestão dessas emoções. Basicamente, por conta do condicionamento. Em virtude desse condicionamento, nós temos, até para que nós tenhamos o foco de atenção que foi mencionado antes, a gente coloca a maioria das ações em piloto automático. Então, as pessoas que convivem conosco já estão acostumadas, já têm uma calibragem sobre como nós reagimos em determinadas circunstâncias. Justamente porque nós nos permitimos, e aí eu vou botar entre parênteses, por ignorância, reagir sempre da mesma forma diante dos eventos. Nós não trazemos para o plano do consciente. E aí o que acaba acontecendo? A diferença entre uma pessoa que não sabe lidar com as emoções e a que sabe lidar com as emoções, isso aí até o lastro da doutora Susan David, ela foi questionada nesse sentido, ela disse o seguinte, e eu gosto muito da metáfora que ela usa. Não é porque eu sou doutora no estudo das emoções que eu não estou sujeita a rompantes emocionais. A diferença é que a pessoa que não sabe lidar com as emoções é como se ela jogasse um bumerangue. E aquele bumerangue faz uma enorme de uma volta, tendo todas aquelas consequências do período que decorre até ele voltar para a tua mão, para que você retome a consciência da situação. Já a pessoa que tem competência emocional, consciência emocional, é como se você esticasse aquela borrachinha de dinheiro, o elástico. Vai e volta mais rápido. Você tem um rompante, você tem uma tomada de consciência muito, mas muito mais rápida, e você consegue retomar a consciência sobre a situação. E tudo isso passa por quê? Informação, conhecimento e prática. Porque a partir do momento que eu não sei identificar as minhas emoções, fica muito difícil eu trazer para o plano da consciência qual é a reação comportamental que eu posso ter. E aí eu te trago alguns exemplos bastante práticos, especialmente porque a gente vai lidar com essas situações em fases de empreendedorismo. E em qualquer fase da vida, mas vamos dar o foco para o empreender. Se eu não sei distinguir o que é ansiedade, o que é medo, o que é culpa, o que é raiva, o que é frustração, decepção, voltando para a teoria computacional da mente de Pinker, eu vou rodar o programa errado. Então, se eu estou ansioso, estou inquieto, eu estou impaciente, qual é o chamado? O que o amigo oculto está te dizendo sobre a ansiedade? Eu preciso me preparar para algo que está por vir. Qual é a solução? Foco no objetivo e na ação. Ou seja, a ansiedade é uma emoção de projeção futura que me dá o seguinte chamado. Eu preciso me concentrar no aqui e agora. E nós não tínhamos essa informação até hoje. Agora, olha que sutileza em relação à culpa. Eu estou preocupado, eu estou com pavor. Qual é o sinal do amigo oculto culpa? Eu preciso me preparar para o perigo potencial. O que eu tenho que fazer? Avaliar se tem perigo e me preparar. Olha a sutileza entre ansiedade e medo. Um é preparar para algo que está por vir. O outro é preparar para o perigo potencial. Se eu não souber identificar um ou outro, ao rodar o programa errado, eu vou ter as reações fisiológicas e comportamentais da emoção que eu elegi. Estou com medo. Roda o programa do medo. Dou um exemplo prático. Vai fazer uma entrevista de emprego. E antes disso ir para a entrevista, comenta em casa. Estou com medo da entrevista. Qual é o programa que vai rodar? O medo. Agora, se você sabe que ansiedade é um chamado para me preparar para algo que está por vir, eu estou sentindo ansiedade. Então, o que a ansiedade quer me dizer? Você precisa se preparar. Aí você vai para o site da empresa, você vai ver missão, visão, valores, vai tentar conversar com alguém que já trabalhou, conhece alguém que trabalhou naquela empresa, saber como é que é a cultura, como é que é o clima. Nós falamos aqui de duas emoções básicas no nosso dia a dia, que se a gente sabe distinguir uma a outra, a gente não vai passar por tanto perrengue. Me permite mais duas. Frustração e decepção. Eu vou passar por frustração durante o empreendimento. Vou ter ansiedade, vou ter medo, vou me decepcionar. Agora, olha a sutileza. Quando eu estou frustrado, eu estou com ausência de resultado. E isso vai acontecer durante o empreendimento. E aí, o que me diz? Qual é o sinal que toca no meu ombro? Da frustração. Eu preciso procurar novas maneiras de atingir o resultado. Então, a frustração é um chamado de flexibilidade.
A gente cansa de ouvir as pessoas de forma pejorativa dizer fulano é frustrado, Beltrano é frustrado. Que bom que é frustrado, porque ele está buscando novas maneiras de atingir esses objetivos. Por sua vez, agora tu pega a decepção. A decepção está desapontado, está com uma sensação de perda. A leitura é: algo pode terminar ou não acontecer. Qual é a solução que o amigo te sugere? Determinar a importância disso na tua vida, desse objetivo. Então, quando eu digo que eu estou decepcionado, é perda de objetivo. E quando eu digo que eu estou frustrado, eu mantenho um objetivo e é um chamado de flexibilidade. Mais uma vez, em 1 minuto e meio, nós explicamos mais duas emoções com sutilezas pequenas demais e que, se a gente não souber identificar, como é que eu trago para o plano da consciência? Para concluir, já que a gente passou por essas 4 e são emoções que acontecem. A sutileza entre culpa e raiva. Quando eu estou com culpa, eu estou arrependido. Tá? Eu estou com remorso. Ou seja, eu auto-violei os meus valores. Então, qual é o chamado da culpa? Eu tenho que tocar no meu ombro e assumir o erro e o compromisso de nunca mais repetir aquele comportamento. Agora, quando eu estou com raiva, eu estou irritado, ressentido, alguém violou os valores que me são importantes. Qual é a solução? Eu preciso comunicar para as pessoas o que é importante e verificar se existe compatibilidade com os meus valores. Então, eu não posso ter culpa do que o outro fez. Eu posso ter raiva do que o outro fez. Certo. Culpa é sobre o meu comportamento, um compromisso de nunca mais violar os meus valores. Por isso que, para saber lidar com as emoções, é muito importante a gente estabelecer a nossa tábua de valores. Porque muitos dos nossos valores se confundem com as nossas emoções. E os nossos valores decorrem das nossas crenças, daquilo que a gente acredita. E eu digo que os nossos valores estão no acrônimo CEP. Quando eu quero mandar uma carta para alguém, se é que alguém ainda manda carta, eu tenho que ir lá botar o endereço e CEP para chegar direitinho. Os nossos valores são as nossas crenças emocionais, pessoais. Por isso CEP. Então, quer dizer... bom, pessoal, a gente tem mais uns 10 minutinhos de live. Aqueles que quiserem fazer alguma pergunta ou pontuar alguma consideração, por favor, compartilhe, conecte aqui conosco. E, Eduardo, então, pelo que você comentou aí com a gente, né, essa aula que você está nos dando, tanto a fazer a gestão das emoções, o controle das emoções é algo que pode ser melhorado nas pessoas, desde que num processo consciente elas busquem entender, sobretudo, a si mesmo e ir pontuando e avaliando onde ela é mais frágil, onde ela é mais forte, e por isso ela consegue amadurecer esse processo de gestão das suas emoções. É isso. Basicamente, identificar. Né? Para que a gente fuja da teoria computacional da mente do Pinker, eu repito que ela é bastante recorrente no nosso dia a dia. Se nós controlarmos as nossas emoções, e sempre que a gente fala em controle, a associação direta é controlar, prender, segurar, reter. Não, mas essa expressão de controle pode ter outra conotação. Em milissegundos, você não vai pensar na conotação. Você vai pensar em controlar, segurar. Se você controlar, você não dá vazão para ela tocar no teu ombro e te dar um sinal. Lembra que, na essência, a emoção é um fenômeno diretivo e corretivo. Então, para que ela me dê esse sinal, eu preciso, pelo menos, dar um pouco de vazão a ela. Trazer para o consciente. Que emoção é essa? Primeira coisa, que emoção é essa? Definir a emoção. Por isso que eu expliquei algumas distinções que tem entre elas. Segundo, ter crença, acreditar nessa emoção, exercer curiosidade sobre a situação, confiar que toda emoção é um chamado de um movimento para te fazer bem, nunca para te fazer mal. Só que se você agir no piloto automático, você vai se prejudicar e entrar em ação. Para fazer a gestão dessa emoção, eu sugiro, dos 5 elementos das estruturas das emoções, eu sugiro que se passeie por 2 elementos que eu acho que são muito fáceis de lidar. O primeiro deles é a estrutura temporal. As emoções se localizam no passado, no presente e no futuro. Ansiedade, exemplo, é uma emoção de projeção futura. Só que o futuro é a fonte da criatividade. Ele não aconteceu, tu imagina. O passado é a fonte
a informação. Nem tudo que aconteceu no passado vai se repetir no presente. E o presente é a fonte da percepção. Lembra? Competência da próxima década? Quando eu vou no aniversário, o que eu levo via de regra? Um presente. Quando eu estou de aniversário, o que eu gosto de receber? Um presente. Então, o que eu tenho que me dar de presente? Jogar as minhas emoções no tempo presente, para que eu possa perceber. O presente é a fonte da percepção. O que essa emoção está me dizendo nesse contexto, em relação a essa pessoa e nesse cenário. Então, se eu transitar no tempo da emoção, se eu localizar, poxa, ansiedade é futuro, beleza, trago o presente. Porque o cérebro, ele não sabe distinguir realidade de imaginação. Não sabe. Você vê um filme de terror sabendo que é ficção, que não é verdade, que não é real, e você sente reações fisiológicas e comportamentais de medo. Com certeza. Você pega um óculos de realidade virtual, uma montanha-russa virtual, e passa a ter pequenas vertigens pensando que está na montanha-russa. Então, se você souber transitar pelos aspectos temporais, você já muda seu estado emocional. E, por fim, ritmo. As emoções possuem ritmo. Existem emoções de ritmo acelerado, ansiedade de ritmo acelerado, raiva de ritmo acelerado, e emoções de ritmo lento, apatia, tédio. Então, se eu identifico que aquela emoção é de ritmo acelerado, eu tenho que passar por uma emoção de ritmo lento. E vice-versa. Mas, Edu, como é que eu faço para tentar fazer essa lembragem? Respiração. Diante de uma situação de ritmo acelerado, respira. Quantas das vezes uma pessoa que está num choro copioso, e o choro é uma defesa fisiológica para você aliviar tensões emocionais, a pessoa pega e diz assim, ó, respira, respira. Porque você está tomando consciência de um processo inconsciente. Aí você sai do foco de atenção do aspecto emocional e passa a se concentrar na respiração. Tanto é que eu tenho certeza que quem estiver me assistindo, pelo simples fato de eu ter tomado uma respiração, teve o reflexo de tomar uma respiração consciente logo em seguida. Você vê, a respiração, ela é um remédio importantíssimo para as nossas vidas e para o nosso cérebro, né? Eu gostaria que você fizesse um comentário sobre a seguinte percepção minha, falando de percepção, que foi algo que você dobrou e falou bastante na nossa conversa. Você disse que a percepção ela é treinada por meio da interação entre as pessoas, né? Por meio desse convívio. E cada vez mais a gente vem se relacionando e através dos meios digitais. O que você poderia nos falar nesse momento onde percepção é tão importante, mas desenvolvemos ela através do relacionamento? Como é que a gente, nesse momento da digitalização de tudo, podemos cuidar dessa, poderia chamar de habilidade, de competência? Vamos colocar a percepção como competência, né? Até porque alguns colegas neurocientistas aí já falam que é a competência da próxima década. Eu sugiro que as pessoas utilizem, já que existe um artefato tecnológico, que ele veio para lhe auxiliar, lhe facilitar a vida, qual é a melhor forma de interação se não essa por vídeo e voz que nós estamos tendo? Eu tenho uma visão limitada de você. Eu consigo, pelo menos dentro da limitação da imagem, fazer uma leitura das suas expressões faciais. Não digo adentrar nas microexpressões, mas posso te ler um pouco pelas expressões faciais. A gente tem que substituir a digitação por áudio, que quando você ouve a pessoa, você estimula um sentido. E você consegue perceber pelo tom da voz, pelo ritmo da voz, mais ou menos o estado emocional dessa pessoa, que é um estado emocional de viés positivo ou de viés negativo. E, se for possível, sempre vídeo. Sempre vídeo. Porque a gente pega um artefato como o celular e as pessoas se surpreendem quando você liga. Nossa, você ligou para mim? Sim. Basicamente, a primeira função do celular não é ligar. É porque ninguém mais liga. Nós estamos tendo dificuldade de interpretar emojis. A pessoa manda um emoji, aquele sorriso quadradinho. Você tá bravo comigo? Não, é que parece que nesse sorriso você tá bravo. Você botou tudo isso que eu tô falando, exemplo prático. Você botou o aparelho? Não.
Nesse sorriso parece que você está usando aparelho. Aí a pessoa diz, você está brava comigo? Não. É que você mandou oi. Sim, mas oi não é oi? Sim, mas é que geralmente quando a pessoa está legal, ela manda oi com muitos vezes. Oi. Então a gente está saindo da percepção de ler as pessoas e não está conseguindo ler emoji. Você entende? Sim. E aí eu tenho que me surpreender que nós vivemos numa época da humanidade em que nós temos que ter ações voltadas a humanizar o ser humano, que na sua essência já é humano. Você entende que é uma dicotomia que não faz sentido? A gente está fugindo do básico, porque a gente quer a fórmula pronta, a gente quer que os artefatos façam as coisas por nós, a gente não quer pensar, a gente não quer ter massa crítica, a gente deixa que meia dúzia de pessoas definam o que a gente vai usar, o que a gente vai fazer, e elas, sabendo, porque elas são muito bem assessoradas, do quanto isso impacta o nosso condicionamento emocional, nós passamos a conviver em todas as áreas da nossa vida uma emoção básica chamada medo. E nós não sabemos lidar com medo. Por quê? Nós não fomos educados, não nos deram informação para dizer que essas emoções básicas, por exemplo, do medo, estão aqui para nos ajudar, para nos dar direção, para nos proteger e para fazer nós corrigirmos os nossos movimentos. Tudo passa por educação. Tudo passa por educação. E aí, quando se fala em nível organizacional, em treinamento e desenvolvimento, nada mais é do que a educação do adulto. E se a gente não contemplar aspectos de educação, sobre a ótica de cognição, ensino-aprendizagem, nós não vamos mudar os paradigmas das pessoas. Hoje, está muito em voga a palavra mindset. Você tem que mudar o seu mindset. Só que há uma crítica muito grande da área da educação em relação ao mindset, porque ele parte de premissas, de paradigmas relativos e concretos, abstratos e concretos. Só que ele não tem em si um elemento fundamental para a internalização, que é o aspecto emocional. E o aspecto emocional, ele só internaliza, você só vira a chave do mindset quando você traz a emocionalidade para dentro da experiência. É a experiência que faz com que você vire a chave, por conta da carga emocional que faz você internalizar. Muito então, bom. A gente tem que sair do senso comum e ter sede de saber, fome de saber. Muito bom, Eduardo. Muito bom, Edu. As suas considerações, não só pela maneira como você abordou, mas pela momento a contextualização que esse assunto tem com o momento que a gente está vivendo. Estamos chegando ao fim. Eu passo a palavra de novo para você aí para fazer as suas considerações finais, os seus conselhos para as pessoas que estão nos assistindo. Voltar à fala inicial de que quando o assunto emoção tiver um viés de transtorno, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, procure um atendimento especializado para que ele tenha a abordagem adequada para o momento que você está passando. Agora, quando a questão emocional vier antes do transtorno, procure informação, procure conhecimento para gerar a oportunidade de uma nova ação e você se empoderar. Vai empreender, além do plano de negócios, as emoções pelas quais você vai passar durante essa jornada. Você vai precisar de confiança, determinação, tá? Segurança. Você vai ter medo, vai ter ansiedade, vai ter frustração, raiva, culpa, decepção, vai. Mas se você tiver a fonte para consultar, você vai saber lidar com isso de uma forma consciente, trazer para o plano da consciência. E aí eu me coloco à disposição, até porque você falou que o material vai ficar gravado, nas minhas redes sociais. No Instagram, EduSantos_palestrante. Eu tenho um canal no YouTube que se chama E aí Pessoas. Eu costumo gravar vídeos curtos de 1 minuto, 1 minuto e meio, 2, dando dicas e observações em relação a esses elementos relacionados às emoções. E também, para quem quiser entrar em contato pelo telefone 51-991-22-3050, eu estou à disposição pelo WhatsApp para poder fazer essa troca de conhecimento, porque a vida é uma via de mão dupla.
Muito bacana, Edu. Obrigado muito por ter compartilhado a sua experiência, o seu conhecimento conosco. Eu quero aproveitar para falar com você que está nos assistindo, de que quer ser voluntário, entre na nossa bio, se cadastre lá. É importante esse trabalho do voluntariado para disseminar a Junior Achievement, para poder apoiar os jovens nessa busca do desenvolvimento do pensamento empreendedor. Outra coisa que eu quero convidar todos vocês é de comprar, adquirir o livro Atitude Empreendedora. A Júnior está vendendo esse livro, nós precisamos de caixa nesse momento. A gente perdeu muitas doações, muitos mantenedores, e nesse momento é importante para a gente pagar os nossos custos fixos, movimentar esse fluxo de caixa. Então, entre lá no nosso Instagram, fale com o Tainan, adquira esse livro, vai ser muito importante para você e também para a Júnior. Agradeço, Edu. Parabéns. Uma última palavrinha até, derrubarem a nossa conexão. Agradecer a todos que se fizeram presentes. Eu passei o olho rapidamente aqui nas saudações, nos elogios. Fico muito feliz de saber que esse assunto está sendo bem acolhido, principalmente pela forma objetiva e simples como qual nós procuramos nos comunicar com as pessoas em relação a esse tema. E como incentivo final, já que a gente está falando de empreendedorismo, vamos empreender na prática a empatia, reforçando aquilo que a gente falou lá no início, para quem não estava presente. A empatia é interessante, é importante, mas não fique esperando a empatia dos outros para contigo. Pratique a tua empatia com as pessoas. Vai para a rua, vai ver a realidade das pessoas, você vai ver o que isso vai te fazer bem. Porque solidariedade libera dopamina, que é o hormônio do prazer. Isso gera confiança. E faz com que a gente amadureça e nos tornemos mais humanos, né? De novo, Edu, muito obrigado a você que nos acompanhou, obrigado por sua audiência. Dissemine esse vídeo, dissemine a Junior Achievement e venha ser voluntário junto conosco. Edu, muito obrigado, sucesso no seu estudo, na finalização do seu mestrado. Obrigado pelas palavras e fico muito feliz pelo convite e estou à disposição dos amigos. Obrigado. Um abraço. Tchau. Vou encerrar, pessoal. Muito obrigado por sua audiência. Show. Muito bom.